O ministro Paulo Guedes ensaiou uma ruptura pública, críticas ali via emissários ao presidente da Câmara, Arthur Lira, agora já se vê obrigado a fazer uma trégua e acena aí com um acordo. Por quê? Todo mundo sabe que brigar com o Centrão é difícil, brigar com o grande líder do Centrão é muito difícil. Então, Guedes vai tentar se reaproximar de Lira, trabalhar numa solução conjunta e manter o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também do lado dele. A missão é muito dura, porque eu vou só complementar aqui a apuração do início da abertura do jornal, que a gente fez a 4 mãos, Igor, e aí mando a bola para o Nakagawa, porque o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, já se comprometeu a cancelar 10 bilhões em emendas, dinheiro que seria destinado ali a emendas parlamentares. Isso não resolve o passivo. Paulo Guedes precisa cancelar pelo menos mais 5 e ainda corrigir as distorções de despesas obrigatórias, ou seja, salário de servidor. O governo não pode não pagar. O governo não pode não pagar. E essas despesas foram subestimadas. Então, tudo isso precisa ser corrigido. Por quê? Se tudo isso não for corrigido, o Tribunal de Contas da União já mandou avisar que vai impor problemas e sanções ao orçamento. Se o presidente não vetar, vai ter problema com... Se vetar, tem problema com o Congresso. Se não vetar, tem problema ele na análise das contas dele. E os técnicos do Ministério da Economia já disseram, do jeito que está esse orçamento, eu não assino, porque depois o Tribunal de Contas da União vai em cima do servidor na pessoa física. O cara pode até largar o cargo de secretário da Fazenda, mas se está errado ali, ele vai responder processo até depois de sair. Nakagawa acenou positivamente com a cabeça, eu já me sinto o quê? Mais tranquila, afinal de contas esse aí é o nosso sensei da informação econômica. Naka, eu quero explorar com você um pouco a faceta do mercado. O mercado, Paulo Guedes, lá atrás, anos atrás, toda vez que era contrariado, soltava se eu sair é pior. É quase aquela história do Pedro e o Lobo, né? O Pedro diz que viu o lobo, diz que viu o lobo, e um dia ele vê o lobo e ninguém acredita. Hoje, Paulo Guedes perdeu o seu Chicago Olds ali, aquela turma toda foi embora do governo. Ele está sofrendo uma série de reveses, ele perdeu a Petrobras por um escolhido pelo presidente, perdeu o Banco do Brasil por um escolhido pelo presidente que é relacionado na política ao senador Flávio Bolsonaro. O presidente da Caixa hoje é mais Bolsonaro do que qualquer outra coisa, do que time Guedes, né? Ele foi perdendo espaços e agora está aí nessa batalha com o Congresso, sem conseguir entregar muita coisa na outra ponta, né? A agenda de privatizações. Como é que o mercado financeiro está vendo esses solavancos todos no time que Guedes montou e que agora está se esfacelando? Foi um descasamento gradual com o passar do tempo, Dani. Boa tarde a você, todo mundo que está nos acompanhando, o Igor Gadelha, que faz tempo que eu não fico na mesma tela com ele, Molica, Tainá. Houve um descasamento gradual com o passar do tempo. Como o ministro não conseguiu entregar o que propôs, o que prometia, foi possível perceber visivelmente ali esse distanciamento entre o mundo econômico do ministro Paulo Guedes. Obviamente, uma ruptura, né, uma saída, uma troca de nomes, como, por exemplo, de um ministro de Estado, é algo que gera muita ansiedade sobre, eventualmente, alguma mudança de rumo da política econômica. Então, há sim uma sensação de que está ruim com ele, poderia ficar pior sem ele. Mas a depender, porque se for um nome que tenha integração, trabalhe junto com o Congresso Nacional, algumas coisas podem avançar, como não estão avançando agora. O grande problema dessa história toda, Dani, para o mundo econômico, é que Guedes chegou ao bloco P, lá da Esplanada dos Ministérios, com basicamente 3 pilares que eram muito queridos pelo mundo econômico, né? Que era uma agenda forte de reformas e privatizações. Essa agenda não avançou. A reforma da Previdência, que sim foi aprovada, mas muito pelo esforço do Congresso Nacional. Depois, um Dream Team de várias pessoas do mercado financeiro, com uma visão liberal de mundo. Esse time foi se
esvaziando ao longo dos últimos meses e há uma dificuldade muito grande em atrair pessoas com esse mesmo perfil para colocar nessas mesmas vagas, tanto que as últimas substituições normalmente são de pessoas do próprio governo, das próprias equipes, já que gente de fora não quer entrar no governo com essa situação. E as contas públicas, que Guedes prometia resolver o problema, melhorar a situação, acabar com o déficit. E o fato é que nas últimas semanas, para muita gente do mundo econômico, o Congresso rasgou a regra do teto de gastos, não sei se com anuência assinada ou com uma vista grossa, mas com o Ministério da Economia ali olhando isso sem uma reação mais forte. Então, esses 3 pilares acabaram ruindo, o que faz com que qualquer relação não seja mais como era antigamente. Molica, vamos conversar também. Boa tarde, primeiro para você. Vamos falar da figura do Centrão aí em oposição, né, digamos assim, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, já de olho nesse ministério também. Paulo Guedes, de um lado, com a sua figura importante ali, que traz um certo peso ou uma certa credibilidade, até não se sabe até quando, mas traz uma biografia importante de peso para o governo de Jair Bolsonaro, que já ameaçou sair várias vezes, mas nunca saiu. E o Centrão do outro, né, que está aí junto com o Bolsonaro, o presidente precisando muito do Congresso. Existe espaço para acomodar essas duas vontades? Você vê uma saída próxima? Olha, boa tarde, Tainá, Dani, boa tarde a todos. Lembrei agora de uma frase, eu acho que é atribuída a um líder soviético, que alguém falou para ele sobre que o Papa tinha reclamado de tal medida e ele perguntou: quantas divisões tem o Papa? Pois é, quantos votos tem o Paulo Guedes no Congresso Nacional? Já que ele estava mostrando o Papa há pouco tempo aqui na TV. Então é uma questão básica. Todo esse processo, essa forma final do orçamento que privilegiou as emendas parlamentares, que não foi, quase nem furou o teto, mas deu um drible no teto, né? Jogou dinheiro para as emendas parlamentares e tirou o dinheiro de despesas obrigatórias, que, como são obrigatórias, terão que ser cumpridas. Então, houve um drible. Isso é uma demonstração de fraqueza do governo, uma demonstração de fraqueza da equipe econômica e demonstração de força no Congresso Nacional. Então, basicamente, o que houve é isso. O Congresso, o presidente da República, o governo Jair Bolsonaro, hoje depende muito do Congresso Nacional. Depende dessa estabilidade que lhe é fornecida pelo Congresso Nacional. Não foi à toa que o Centrão agora acabou de ganhar um lugar importante no Ministério, dentro do Palácio do Planalto, pela deputada Flávia Arruda. Então a questão é um embate de forças. O ministro Paulo Guedes já vinha com problemas ali com o então presidente, o Rodrigo Maia, e agora ele tem um problema. Como resolver isso politicamente? Os deputados querem dinheiro, os senadores querem dinheiro, assim, dinheiro no melhor sentido da palavra, não me entendam mal. Dinheiro de liberação de emendas, aqueles projetos que são apoiados pelos parlamentares, que eles indicam para fazer obra, fazer um hospital aqui, uma quadra de esporte acolá, uma estrada, uma ponte. E eles participam dessa administração, eles indicam essas verbas. Então, o embate, no fundo, é político. O Paulo Guedes vai ficando cada vez mais isolado com essa lógica liberal, uma lógica liberal que nunca foi a do presidente Jair Bolsonaro, como ele demonstrou claramente aí em seus praticamente 30 anos como deputado federal. É com vocês. Muito bom o seu apontamento, Molique. Só para amarrar tudo isso que a gente disse aqui, uma coisa é ter embates com o presidente de uma Câmara, um presidente de Câmara que tem no mercado financeiro o principal pilar de seu potencial eleitoral, digamos assim. Isso é Rodrigo Maia. Inclusive, a ligação que o Rodrigo Maia tinha com o mercado financeiro sempre incomodou muito alguns próceres do Centrão. Outra coisa é comprar briga com o Arthur Lira, político de Alagoas, voto de terra, colhendo voto ali no chão, com um grupo eleitoral bem definido, circunscrito, preocupado com o auxílio emergencial, com o hospital, com a UPA que chega, com a ponte que precisa de dinheiro da emenda. Aí, meu amigo, a briga é outra.